A gente vai falar aqui com uma convidada que entende muito desse assunto. Daqui a pouquinho ela estará aqui. Vamos aguardá-la e já a gente volta. Diga lá, Nama, desculpa. Já está conosco a nossa próxima entrevistada. É isso aí, tudo bem, Miriam? Chegou aqui na minha tela, tudo bem, Miriam? Tudo bem. E com vocês também? Tudo certo, a gente está aqui com a Miriam Belchior, ex-ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão e ex-presidenta da Caixa Econômica Federal. Miriam, já de cara, vamos falar aí desse programa Casa Verde e Amarela, né, que substitui o Minha Casa Minha Vida. O déficit habitacional no Brasil é de 8 milhões de moradias, né? Em entrevista à Rede Brasil Atual, que a gente leu a sua entrevista, você disse que esse novo programa será insuficiente para combater esse déficit, né? E que esse programa é fake. Eu quero saber por quê, né? Vamos compartilhar também essa informação aqui para os internautas, telespectadores e ouvintes. E, na sua opinião, com a crise econômica que o Brasil está atravessando, você acredita que o déficit habitacional deve aumentar, Miriam? Então, por que eu estou chamando o programa de fake? Eu estou chamando ele de fake porque ele não atinge o principal problema de habitação no Brasil. Como você disse, o déficit habitacional no país é de 8 milhões de moradias. E 80% desse déficit se concentra na população, né, nas famílias que têm renda até R$2.000. 80% do déficit está aí. Tá? O que propõe esse novo programa? Reduzir a taxa de juro de financiamento. Acontece que quem tem renda de R$2.000 não tem renda suficiente para tomar um empréstimo. Então, o único jeito dele tomar um empréstimo é se for um subsídio bastante grande que a gente tinha no que a gente chamava de faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, né? Para as famílias com renda à época até R$1.800, eles deram uma atualizada aí da inflação. Nós atendemos com Minha Casa Minha Vida, nós contratamos 4 milhões de unidades nos 7 anos do Minha Casa Minha Vida. A metade, mais de 2 milhões, eram para a faixa até R$1.800. O que eles estão propondo? Que quem vai ser atendido até essa faixa de renda de R$2.000 vai atender com financiamento. Essas pessoas, imagina alguém que ganhe R$2.000, se vai ter condição de pagar entre R$600 e R$800 de uma prestação da casa própria durante 25 anos. Por isso que ele é fake, porque ele não ataca o principal problema, que é a concentração do déficit habitacional do Brasil nas famílias com renda até R$2.000. Ou seja, não dá para dizer que ele vai substituir o Bolsa Família, porque a grande qualidade do Bolsa Família foi exatamente ter atendido a população que mais precisava, porque já havia financiamento do Fundo de Garantia para famílias de renda maior. E por isso que o déficit é tão grande, né? Porque essas famílias não têm como tomar um financiamento, e com Minha Casa Minha Vida elas podiam. Pra vocês terem uma ideia, ele não contratou, né, o governo Bolsonaro não contratou nenhuma casa do faixa 1 do Minha Casa Minha Vida no ano de 2019 e no ano de 2020. Nenhuma. O que ele está fazendo com Casa Verde e Amarela é oficialmente acabar com o atendimento às famílias mais pobres pelo Minha Casa Minha Vida. Então, é uma ofensa dizer que esse programa substitui o Minha Casa Minha Vida. Agora, Miriam, você acredita que esse programa habitacional proposto aí pelo governo Bolsonaro, ele favorece mais o mercado financeiro do que as reais necessidades da população sem moradia? A gente lembra aqui que na cerimônia do lançamento, o presidente da Febraban se mostrou bem otimista e o ministro da Economia, o Paulo Guedes, não estava nesse lançamento desse novo programa habitacional. Você sente um cheiro de fritura em relação ao ministro ou não chega tanto assim, Miriam? Não, eu acho que, em primeiro lugar, é muito indicativo de que quem fala na cerimônia de um programa habitacional seja o presidente da Federação dos Bancos, e não o movimento popular de defesa da moradia, tanto urbano quanto rural, que no nosso governo teve grande participação no Minha Casa Minha Vida,
ou mesmo a representação da construção civil, que é a principal responsável em produzir habitação no país, né? Não, o que eles põem lá é alguém do sistema financeiro, né? Acho que diz bem o que é esse governo. Eu acredito, meninas, que o governo Bolsonaro está numa encruzilhada, né? Ele se elegeu defendendo o ajuste fiscal rigoroso que já vinha, o teto de gastos, e prometeu ainda mais rigor com o Paulo Guedes. É esse o caminho que ele vinha trilhando. Ele está agora numa encruzilhada. Para onde ele vai? Ele continua no mesmo caminho de manter o teto de gastos, ou ele vai quebrar o teto de gastos em função dos seus interesses eleitorais, né? Nós somos coerentes, nós sempre defendemos que não podia ter teto de gastos, que isso prejudica a população, reduz recursos para a saúde, para a educação, para todas as políticas públicas, para a infraestrutura, que é altamente geradora de emprego, como Minha Casa Minha Vida. Então, nós sempre defendemos isso, nós somos coerentes e achamos que isso tem que terminar. Eles vão mudar, vão fazer um estelionato eleitoral em relação ao que defenderam na campanha eleitoral, por motivos meramente eleitorais. Acho que é nessa encruzilhada que o governo está, e uma hora o Bolsonaro fala uma coisa, outra hora ele fala outra. O que não há dúvida é que o Guedes não é mais um super-ministro, está na corda bamba, assim como o Moro também ficou, e que pode ser rifado a qualquer momento. Agora, o que pode acontecer, Miriam, nesse raciocínio que você está fazendo em relação a essa questão do teto de gastos, se o presidente Bolsonaro resolve realmente furar esse teto, né? O que pode acontecer? Porque a gente sabe que a elite econômica, a mídia tradicional, ela está realmente defendendo que tenha que ter esse teto de gastos. Agora, se resolver furar, o que você acha que pode acontecer? Perde esse apoio dessa elite brasileira econômica? Pois se a gente olhar em perspectiva, né, o Bolsonaro foi perdendo apoios durante 2019, que se acentuou no começo da pandemia, com ele tomando um conjunto de iniciativas claramente suficientes para abrir um processo de impeachment e ele ser impedido, e isso não aconteceu. A própria Globo batendo muito no comportamento dele, né? O Jornal Nacional dedicando um enorme tempo para fazer crítica ao comportamento dele pessoal e como gestor público na condução da pandemia, né? Mas a Globo sempre defendeu a política fiscal do Guedes, assim como todo o sistema financeiro. Então, no momento mais crítico do governo Bolsonaro, quando ele promovia manifestações contra a democracia brasileira, por exemplo, ele foi sustentado por essas pessoas, né? Especialmente pelo sistema financeiro. Como é que fica agora? Então, a minha avaliação é que ele só não foi aberto o processo de impeachment por ele pela sintonia do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, com o sistema financeiro brasileiro. Então, como é que a gente vai... o que pode acontecer com ele se ele perder esse apoio? Que é o que vocês estão me perguntando. Acho que o Paulo Guedes tentou responder essa pergunta, né? Quando disse que os conselheiros do presidente que o aconselham a furar o teto estão o conduzindo para o impeachment, né? Então, esse é um risco de fato. O Rodrigo Maia tem sido bastante enfático que não quer que mude o teto de gastos. Então, o que acontecerá? Né? Essa conta essa encruzilhada que o Bolsonaro está, vai ter que considerar também essa questão. Agora, Miriam, é sempre importante a gente falar sobre a intenção do governo Bolsonaro de privatizar os bancos públicos, né? E eu não quero que perder a oportunidade de perguntar para você explicar para os nossos telespectadores e ouvintes qual é o papel social que esses bancos cumprem para o desenvolvimento do país e também para garantir a cidadania, Miriam. Então, eu acho que, primeiro, né, é garantir crédito, especialmente em boas condições para a população, especialmente em momentos de crise, que o banco privado fica com medo da inadimplência e recolhe os alfs, né? Não quer não dá crédito tanto para as pessoas quanto para as empresas,
e são os bancos públicos. Para ter uma ideia, eu vou aqui falar em grandes números. Em 2009, no auge da crise lá do Lehman Brothers, os bancos privados caíram 9% o crédito, né? Derrubaram, né, o volume de crédito em 9%. E os bancos públicos aumentaram em 22%. Isso mostra bem a diferença entre os bancos privados e bancos públicos. Além disso, os bancos públicos trabalham com questões como o desenvolvimento regional do país para as regiões com menor desenvolvimento. São os bancos públicos que têm o maior número de agências no país, né? Tem cidade que só tem agência de banco público, porque banco privado não vai lá. E também são os bancos públicos, especialmente a Caixa Econômica, que abre conta para a população de baixa renda, né? É um jeito de bancarizar, que é um elemento muito importante para a vida das pessoas. E no caso da Caixa, ela ainda é a principal responsável por operar importantes programas do governo federal, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, os convênios do PAC, né, que os estados e municípios fazem, do Programa de Aceleração do Crescimento, obras de infraestrutura, ou seja, ela tem um papel fundamental. E desde o golpe contra a presidenta Dilma, tanto o Temer quanto agora o Bolsonaro têm tomado iniciativas para privatizar a Caixa. Perfeito, Miriam, a gente agradece agora... Desculpa, te interrompi. Desculpa, não, conclua, Miriam. Agora a MP 996, que é um cheque em branco para o governo, sem aprovação do Congresso, para privatizar a Caixa em partes. É tudo que eles querem, mas nós vamos brigar muito para que isso não aconteça. Perfeito, Miriam. A gente agradece aqui a sua participação. Foi um prazer enorme falar com você. Muitíssimo obrigada, Miriam. Obrigada a vocês. Estou sempre à disposição. Um abraço.